Bom dia. Hoje a gente vai trabalhar com esqueleto de redação da redação nota máxima do Enem. Então eu trouxe aqui para vocês um modelo que é esqueleto de redação máxima. Aí que é nota máxima. Aí tem você deve fazer a introdução mais ou menos na introdução de 5 a 6 linhas. Vocês fazem um contexto. Apresenta um contexto que pode ser histórico, pode ser um trecho de literatura, um resumo de um filme ou de uma letra de música. Eles problematizam, que no caso aí cria um problema em relação a esse texto, faz uma analogia com o tema e apresenta a tese. E, ao mesmo tempo, o ideal é que dentro dessa introdução vocês também devem apresentar aí os dois argumentos que sustentam a tese. Aí no argumento, aí nós temos dois desenvolvimentos. No desenvolvimento 1, vocês devem fazer de 8 a 9 linhas. Aí diz que a tese 1, que seria o argumento da tese 1, explicação, mais exemplo, vocês fazem uma explicação porque é que esse argumento tem relação com o tema e apresentar algum exemplo que pode ser mais uma consequência, que esse exemplo pode ser a fala de uma autoridade, que tem relação com aquilo que você está desenvolvendo. Se você colocar, por exemplo, um assunto que for negligência governamental, digamos que é uma das técnicas que eu tenho ensinado vocês, que é mais fácil, neste caso, vocês vão pegar uma frase que alguém disse que é obrigação do Estado cumprir com o dever em relação àquele assunto que você está falando. E no desenvolvimento 2, também de 8 a 9 linhas, a tese 2, que é o argumento da tese 2, explicação, exemplo, mais consequência. A conclusão, vocês podem fazer de 6 a 7 linhas ou pode fazer maior, porque neste caso aqui, geralmente a conclusão tem mais linhas, pode ser mais linhas. A retomada, que é uma síntese do que realmente acontece, do assunto que você está abordando, e você vai fazer a intervenção dos dois argumentos que você apresentou. Se você colocou negligência governamental e dependendo do tema, falhas na escola, não é? Ou escola de má qualidade, alguma coisa relacionada ao assunto que você está falando. Aí, no caso, você procura alguma coisa sobre isso e o fechamento é essa retomada que você costuma fazer lá, voltando à introdução, de acordo com aquele primeiro contexto que você apresentou na sua redação. Se o contexto falar de algo positivo, você vai dizer que com a realidade do brasileiro igual a do filme ou do livro que você abordou. Se for uma informação negativa, você vai dizer que quer uma realidade diferente daquela do filme ou qualquer outro assunto. Redação, aqui nós temos essa redação aqui da Isabela Gadelha. Eu vou deixar para fazer depois, que eu vou dar essa aula, eu vou dar depois. Eu vou mostrar para vocês a redação de uma nordestina, porque essa aí depois eu falo sobre essa. Vou falar de Júlia Vieira, do Maranhão. Ela tirou 1000 na redação do ano passado. Então, vamos ver o que foi que a Júlia disse. Olha, gente, o melhor modelo, que é aquele modelo que eu mostrei para vocês mesmo podem traçar um modelo. Preste atenção como é que é construída aí a introdução. Veja só, eu coloquei cores diferentes. Veja aí nessa introdução. Nesse verde, nessa partezinha verde, eu falei de um filme. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Então, é isso aí. Essa pessoa colocou um filme que ela tem assistido,
chamado Coringa, um filme que é dos Estados Unidos. Então, vocês viram. Agora ela vai fazer a relação do filme com o tema da redação de ano passado, que vocês sabem que era o estigma das doenças mentais. Então, ela colocou assim: em consonância, ou a paralela a isso, vocês viram essa palavra em consonância com a realidade de Arthur, que seria aquela pessoa que sofria de transtornos mentais, está a de muitos cidadãos, já que, olha aí, essa aí é quando ele está preparando o terreno para já colocar a tese dele. A tese é assim: já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Aí, quando ela colocou isso aí, ela já colocou a tese dela. Quando ela fala estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, aí seria o tema. E o tema a tese não é o tema, mas a opinião. Qual é a opinião dela? Ainda configura um desafio a ser sanado. Olha, vocês observem que fazer a tese não é difícil. Fazer a tese não é difícil. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela. Quando ele coloca população verde e amarela, está se referindo à população brasileira. Ponto. Quando ela colocou, ela já colocou os dois argumentos, que é a negligência governamental e discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Ponto. Quando se faz um ponto, agora ela vai fazer um fechamento do parágrafo, quando ela coloca dessa maneira imperiosa que essa chaga social seja resolvida a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Ela já fechou aí o parágrafo dela com o início. Agora vamos lá ver o desenvolvimento. Como ela colocou governo como responsável e a discriminação da sociedade, vamos lá. No primeiro momento vai ser o governo. Então ela vai colocar assim, ó: nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos mentais, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal. Quando ele fala omissão estatal, neste caso, está se falando daquela negligência governamental, porque é um sinônimo, porque eu não quis repetir a palavra. Negligência e omissão são palavras sinônimas, e estatal é sinônimo de governo, neste caso. Agora ela vai colocar a opinião de uma... Ela vai colocar agora uma informação sobre a OMS, que vocês todos já viram falar. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que apresenta maior número de casos de depressão da América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Pronto, ela fez uma afirmação e ela agora vai comprovar isso. Quando a gente afirma alguma coisa, tem que explicar por que ela afirmou. Então, isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado para com essas condições. Consequentemente, esses portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para uma sua progressiva marginalização perante ao corpo social. Então, você viu aí agora onde que ela comprovou que realmente, quando ela diz que o Estado não tá se omitindo, é quando ela diz aí que a falta de investimentos públicos em centros especializados. Então, ela já comprovou aí. Consequentemente, aí, esse quadro de inoperância das esferas do poder exemplifica a teoria das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman, o que os descreve como presentes na sociedade, mas que não cumpre seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida,
Porque o polonês, esse homem aí, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele descreve como presente na sociedade a teoria das instituições de zumbis. Vocês já ouviram falar em zumbis? Aquelas pessoas que andam pela rua sem noção do mundo. Pode ser em consequência de problemas de drogas ou também problemas mentais. Você já viu várias pessoas nas ruas andando mal vestidos. Então, é nisso que ela está falando. Agora, vamos ver o outro problema que ela falou, foi o preconceito, né, da sociedade. Então, vamos ver o que ela diz. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão de parte dos civis ao grupo em pauta, uma vez que ambos são impasses para a sua completa socialização. Esse preconceito se dá pelas errôneas ideias de felicidade disseminadas na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que tais fracos geralmente integram a classe em discussão. Com essa classe em discussão, você sabe, tem problemas mentais, dado que não atingem essas metas estabelecidas, como a estabilidade emocional. Por conseguinte, aqueles que não alcançam os objetivos são estigmatizados e excluídos do tecido social. Tal conjuntura segregacionista, os que possuem algum tipo de transtorno, neste caso, na teia social. Dessa maneira, essa problemática urge ser selecionada para que o princípio da alemã seja validado no país tupiniquim. Quando ela fala país tupiniquim, é um apelido que o pessoal chama o Brasil de país tupiniquim. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para isso, compete ao Ministério da Saúde investir na melhoria da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidados, destinando mais medicamentos e contratando por concurso mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito por meio de recursos autorizados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que opera feitos públicos, com o fito de problematizar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento dos vulneráveis. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a cotação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. Você viu que ela colocou aí duas soluções, porque eram dois problemas que ela considerou em relação ao tema. Um era a negligência governamental e o outro era o preconceito. No primeiro momento, solucionou o problema da falta de a negligência governamental quando ele disse que o Ministério da Saúde deve, compete ao Ministério investir na melhoria da qualidade de tratamentos a essas doenças. Então, isso aí resolve o problema governamental. O outro é quando ele diz que palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer, porque ela bateu isso no argumento 2. Então é isso, gente. Nós estamos terminando a aula por aqui. Tenham todos um bom dia.